Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais tutorial aqui da AeroCG, e nesse tutorial vou estar falando um pouco de layers e modo de coloração aqui dentro do Cinema 4D. Basicamente esse sistema aqui de UV Edit do Cinema 4D ou Body Paint, ele é um sistema bem legal aqui que inclui algumas ferramentas aqui de texturização, como pincéis, borracha, modos de seleção, e basicamente por ele aqui você já consegue fazer aí uma texturização bem interessante, principalmente se você já tem um entendimento aí de pinturas digitais. Você vai conseguir fazer aqui texturas extremamente interessantes e tão bonitas quanto qualquer outro software que trabalhe do mesmo sistema. Por exemplo, muita gente trabalha com Photoshop, e eu costumo texturizar muito em Photoshop, mas aqui também eu já vi gente que fez trabalhos incríveis dentro do Cinema 4D só pelas essas ferramentas aqui. Ele é mais ou menos um Paint mais elaborado, vamos dizer assim, mas com algumas ferramentas ali, tem algumas coisas bem interessantes aqui que a gente pode estar aproveitando bastante. Para que a gente consiga fazer isso é bastante interessante também essas técnicas aqui de layers que a gente vai estar entendendo agora, até mesmo para a gente ter depois como uma base para trabalhar em outros programas, por exemplo, como Photoshop. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um new, aqui eu vou colocar um nome, vou colocar textura aula. Ops. Aqui eu vou deixar então tamanho 2040 2048. Você pode fazer a resolução que você quiser aqui, tem problema. Aqui nós vamos dar o 72, que é para internet, e vamos deixar aqui tudo no mesmo padrão. RGB 8 bits, pode escolher aqui entre 16 e 32. E aqui o modo de cores também você pode estar escolhendo, que é o fundo aqui que a gente pode estar trabalhando, o color aqui, ou background, vou deixar aqui, vai ficar preto tudo, mas eu vou deixar uma cor aqui, por exemplo, vou deixar aqui um branco por enquanto. Pronto, ele criou então aqui o meu background, que foi essa cor que eu defini. Aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, deixa eu só voltar aqui, Open Tester. Eu vou vir aqui agora, Save as Tester ou Save Textura. Ó. Aqui nós temos então os métodos que a gente pode estar trabalhando para salvar. Lembrando que para a gente trabalhar com as layers, se você quiser trabalhar com as layers em outros programas, você deve trabalhar então com os arquivos aqui, como por exemplo PSD, TIFF, que são arquivos então que aceitam essas layers dentro de outros programas. Eu vou deixar em TIFF. Você pode trabalhar também como outros sistemas aí, JPEG, PNG. Vamos dar um save. Pronto, a partir de agora então eu já tenho a minha textura salva, pronta. Para que eu já tenha então, que eu possa ver em tempo real já essas colorações que eu vou adicionando essas layers, é o seguinte: eu vou criar aqui um material. Aqui nessa parte temos os materiais. Vamos dar 2 cliques, criamos o material e já aplicamos ele. Damos 2 cliques no material, eu vou selecionar apenas Color. Eu vou lá buscar a minha textura. Perceba que aqui, ó, até o momento minha textura não tem nada, era só esse fundo aqui branco. Mas tranquilo. Vamos aqui voltar então. Vamos começar então a coloração, a demarcação então, que isso serve tanto para produtos ou personagens, tanto orgânicos como inorgânicos. A gente pode estar fazendo o seguinte: selecionamos aqui o modo de seleção de polígonos, UVs. Com o Alt eu vou dar um clique, vai selecionar tudo aqui. E agora eu vou vir aqui e vou criar aqui embaixo, que eu posso criar uma nova layer. Criando essa nova layer, eu posso vir aqui agora em os switches aqui e escolher uma cor. Vou botar uma cor aqui, pode ser esse pink aqui mesmo. Volto aqui e venho aqui, ó. Aqui embaixo eu vou dar um Fill Polygon, que é o preenchimento total. Já aqui desse lado aqui eu tenho Outline Polygons, que é apenas o preenchimento aqui das minhas linhas, como você pode ver. Depois eu até vou mostrar também.
Feito isso, eu posso criar uma nova layer. Eu vou selecionar aqui agora a parte aqui na lateral. Eu vou selecionar uma cor também para ela. Vou colocar aqui um verde. Vamos aqui, ok. Agora a mesma coisa eu vou estar fazendo aqui para essa parte aqui também. Vou selecionar ela, vou colocar aqui numa outra layer. Depois a gente vai juntar também, vai aprender a fazer isso aqui. Vou colocar aqui, que faz parte do meu pote. E vamos dar um fio polígono. A mesma coisa a gente vai fazer aqui agora. Ops. Ok, agora a gente vem aqui, seleciona então a parte da tampa, que é a parte de dentro, que a gente não vai estar vendo agora. Criar uma nova layer, vou colocar aqui uma cor amarela. Vamos até a layer e vamos aqui, Fill Color. Agora aqui eu vou selecionar toda essa parte aqui agora, que é a tampa. Vou selecionar aqui com Shift e Alt, vou selecionar toda a tampa. Agora eu vou criar uma nova layer e vou adicionar aqui uma cor para ela também. Vou adicionar aqui esse azul. E vamos dar um Fill Color. Pronto. Perceba aqui que nós já temos então a definição. E com isso também a gente já tem uma ideia aqui melhor do que é o que aqui quando a gente for levar para outro programa, principalmente como o Photoshop, por exemplo, a gente for abrir lá. A gente vai entender também melhor e o que é cada parte. Agora aqui a parte de outlines, a gente pode criar aqui uma nova layer. E agora eu vou usar aqui a ferramenta de preenchimento, que é aqui, que essa última aqui é o background. Perceba que ele deixou azul, mas eu vou deixar uma outra cor aqui. Deixa eu escolher aqui, vou pegar o branco aqui. Agora sim, só clico nela, pronto. Aqui ela já tem uma layer, então, e agora eu vou adicionar um Fill Outline Color aqui, ó. Só que para isso ainda a gente tem que vir aqui em Color. A gente tem que definir uma cor então para esse outline, para ele aparecer. E eu vou deixar então também aqui, ó, clicar no pincel e vou definir aqui esse tamanho para 1. E agora eu vou vir aqui na minha layer. Só que antes ainda eu tenho que selecionar todos os meus polígonos aqui, ó. Selecionar tudo, agora sim, dar o outline. Pronto. Percebe que já temos o outline aplicado. Aqui o nosso post você já pode ver também. E para melhorar essa qualidade, a gente vem aqui em Material, dá 2 cliques e a gente vem aqui em Edit e vamos colocar aqui para o mesmo tamanho que eu estou trabalhando. Percebe que agora ele já melhorou bastante aqui a nossa definição. Agora se eu apagar aqui, ele vai mostrar aqui exatamente com as cores que eu botei. Feito isso, a gente também aqui tem algumas opções que aqui a gente pode estar criando uma nova layer dentro de uma pasta, por exemplo, pode criar uma subpasta aqui de layers que você pode estar jogando para dentro aqui, ó. Várias camadas você pode estar jogando dentro dela. Depois também, se quiser arrastar de volta, é só puxar aqui, ó. Você pode estar arrastando tudo de volta aqui também. Ou melhor, deixa eu ver uma coisa. Vamos ver aqui e vamos dar um flat. Não. Deixa eu jogar aqui. Ok, aqui, ó. Trazer aqui para beiradinha aqui para fora. Joga tudo de volta aqui então. Vamos deletar ela, através aqui também a gente pode vir até aqui, escolher a função de deletar layer aqui, ó. Pronto. Aqui a gente pode estar duplicando essa layer, nesse laranjinha aqui. Vamos deletar também. Aqui nós temos a opção de merge layers, que você vai fazendo merge aí com outras layers. Por exemplo, aqui eu quero fazer um merge essa aqui com essa.
eu jogo ela aqui para cima e dou um merge aqui, ó. Percebe então que ele faz um merge então pra gente aqui. Tem a opção aqui também de juntar tudo, ó. Ele vai fazer um flat aqui das todas as layers que estão visíveis. E aqui nós temos então onde a gente pode estar desabilitando aí ou habilitando a layer. Nós podemos também estar criando um alpha, que também pode ser exportado. E deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Aqui também a gente pode estar criando um alpha por aqui, ó. Aqui ele vai criar um alpha aqui separado. Aqui ele já cria um alpha só para, especialmente aqui para layer, então. Essa é a diferença. Tendo isso em vista, então, para você ter uma ideia de como funciona aqui o método de layers dentro do Cinema 4D. Por exemplo, agora aqui uma coisa que vocês podem cuidar aqui, se eu selecionar um pote, ó, vocês podem ver, eu vou perder tudo, ó. Ele vai simplesmente desaparecer. Mas não se preocupe, é só você vir aqui, dar um ok aqui, ó, que tudo vai voltar como estava, ó. Simplesmente seleciona e adiciona ali novamente o mapa, ó. Vem em Open, seleciona o mapa e adiciona, ele vai estar daqui de novo. Basicamente seria isso então a primeira parte que eu queria mostrar para vocês aqui das layers, de como funciona dentro do Cinema 4D. E no próximo a gente vai ver ainda mais essa parte aqui, essa lateral aqui das funções que a gente tem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo tutorial e um abraço a todos. Curtam e compartilhem o nosso canal.